Olá, estamos aqui para mais uma videoaula de Informática Aplicada à Saúde. Hoje trataremos o tema Segurança da Informação na Saúde. Tópicos a serem abordados nessa aula: Big Data, Prevenção e Fidelização, Segurança da Informação. Ao término dessa aula, você deverá ser capaz de entender a segurança de dados da área médica, conhecer formas de prevenção e invasões e perdas de dados, identificar as melhores formas de segurança. Primeira coisa que devemos ter em mente: as informações nos sistemas de informação, elas ficam armazenadas, sejam elas em computadores, em servidores ou então na nuvem, que é conhecida como Cloud Computing. A coisa mais importante é que você consiga recuperar essas informações em caso de perda. Então, o que acontece? Para você conseguir recuperar essas informações, você tem que realizar um procedimento chamado backup ou backup, né? Então, o que é o backup? É você pegar todas as informações mais recentes e gravar em um outro local para garantir que, se você tem algum problema ou um servidor pode queimar, um equipamento, são máquinas, né? Você consiga recuperar essas informações. Principalmente porque essas informações, elas são sequenciais. Ali no caso da área médica, é a vida completa do paciente. Então, se você perder uma parte, você vai ter uma lacuna entre um tratamento, o que pode dificultar bastante com que você consiga ter um ótimo resultado. Então, para que vai servir esse backup? Fiz o backup normalmente no final do dia, depende da quantidade de informações, aí eu preciso guardá-lo em um local seguro, climatizado e ter a garantia de retorno. Não adianta você apenas fazer o backup. O pessoal de apoio à informática deve testar e verificar se esse backup está bom, porque senão acontece uma coisa chamada falsa segurança. O que é falsa segurança? Você acha que você está seguro, que as informações estão lá, e a hora que você tem um problema, que a gente fala em segurança, sinistro, você não consegue recuperar a informação. Então, muito cuidado com isso. Se você for trabalhar na área de computação, sempre faça backup de todas as informações. Tá? E um outro detalhe importante: a segurança das informações. Atualmente, nós temos que seguir, já vimos, regras, normas e a Lei Geral de Proteção de Dados, que foi implementada há pouco tempo aqui no Brasil. O que essa lei garante? Garante a privacidade e garante que você ou qualquer paciente seja o proprietário das informações. Então, mesmo que você não permita, não queira que o médico verifique, você vai ter que fazer isso. Mas vai ficar difícil, né? Se você proibir ele ver as suas informações, como ele vai fazer o tratamento? Então, esses parâmetros, eles devem ser explicados e aceitos através de termos de uso pelos pacientes e por todos os usuários. Então, quando se fala em sistema de informação, esse conjunto de normas de segurança, elas devem ser seguidas, porque elas tendem a garantir tanto a segurança do paciente como a do médico. Porque muitas vezes pode acontecer algum problema que não é culpa do médico. E aí você, com essas informações, você consegue verificar se o paciente realmente fez tudo o que foi pedido, se ele fez a fisioterapia, se ele seguiu. É lógico que não dá para você saber se ele tomou os remédios, mas através de diagnósticos clínicos, você até consegue chegar bem próximo dessas respostas. Então, quando se fala em segurança, você tem que ver que é uma faca de dois gumes. Ou seja, você garante e garante o lado médico, não é só a sua garantia, porque é muito importante que isso fique bem claro para todo mundo que utiliza sistemas de informação, seja eles da área médica ou não. E as regras e políticas que são ditadas dentro de um sistema de informação. A primeira regra é usuário e senha. O que é o usuário? O usuário
é quem vai permitir que você tenha acesso às informações dentro do sistema de informação. Então você vai ter um usuário e vai ter uma senha. Aqui vem uma informação importante. Normalmente as pessoas não gostam de senhas complexas. É muito difícil para lembrar essa senha. Então, a senha, ela tem que proteger, por isso ela não pode ser muito simples, como 1, 2, 3, 4, como nomes. E os próprios sistemas já vêm configurados para não permitir que isso aconteça. Então você vai ter que colocar uma senha que seja com uma certa complexidade, permitindo que você tenha segurança. Isso tanto do lado do paciente como do médico. Não esquecendo de todo o pessoal administrativo de um hospital, que também tem os seus níveis de acesso. Então, é muito importante que você pense na parte da senha. Segundo ponto, a privacidade. Com o seu usuário e senha, eu preciso garantir que outras pessoas não acessem informações médicas que você não está liberando. Então, a privacidade é um fator importante. Só que se você, como paciente, não sabe o que é, eu vou passar aqui para o meu amigo, para ele dar uma olhada para mim, você passar o seu usuário e senha, ele vai ter acesso às suas informações. Um exemplo que eu faço sempre é, você dá o seu cartão de crédito para uma pessoa que não conhece e passa a senha para ela utilizar, ou mesmo a pessoa que você conheça. Tá? A senha, ela é pessoal e intransferível. Mas como você tem um usuário e senha, qualquer problema, você vai ser responsabilizado. Então, muito cuidado com isso. Outras coisas que ditam a regra da Lei Geral de Proteção de Dados. Você, a qualquer momento, pode simplesmente tirar a liberação do acesso aos dados. Eu não quero mais que meus dados sejam fornecidos. É um direito seu. Tá? Mas pense muito bem na área médica, esses dados e informações são muito importantes. Então, se você não permitir que sejam utilizados, você vai, além de estar se prejudicando estudos futuros relacionados à área médica. Então, agora vamos falar como veio e de onde veio a Lei Geral de Proteção de Dados. Tá? Essa lei ela foi baseada numa lei que já existia na Europa, que já está implementada, e a função dela é padronizar as informações. Quando falamos em sistemas de informação, como eu já bem disse a vocês, não é só da área médica. Então, essa lei veio para normatizar tudo existente em todos os tipos de sistema de informação. Então, a primeira regrinha é garantir que você consiga permitir ou não o acesso às informações. Isso parece uma coisa muito simples, né? Mas como que era anteriormente? As empresas pegavam as suas informações, você tinha textos enormes para você clicar lá e concordar, e elas utilizavam as suas informações para seus parceiros, eles vendiam essas informações, então você recebia uma ligação, você não quer fazer um tratamento estético? Você não quer fazer um tratamento de emagrecimento? Mas como a pessoa sabe que você está fora do peso? Como a pessoa sabe que você estava procurando alguma coisa? Porque você preencheu o cadastro em algum local e essa informação ela foi disseminada por toda a internet. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados ela veio para normatizar, inclusive punir, se isso não for seguido. Isso vale para todas as áreas. O consentimento é o principal ponto dessa lei. Consentir é permitir que se possam utilizar as informações. Então, se você não quer que use as informações, elas não podem ser utilizadas, gerando altas multas para as empresas que não seguirem essas regras, sejam elas da área médica ou não. Os impactos que nós temos nessa lei relacionados à parte da saúde. Na saúde, o foco principal, partindo desde um prontuário eletrônico até as pesquisas de medicamentos, é você ter informações para que você consiga criar testes e delimitar, como já disse para vocês, áreas para tratamento,
funções de número de população com determinado tipo de doença. Então, o impacto principal da Lei Geral de Proteção de Dados é que tem a necessidade do consentimento das pessoas. Então, se a pessoa não autorizar, aquela informação que foi capturada lá durante o seu tratamento, ela não pode ser utilizada. Anteriormente, ela era utilizada mesmo sem, não vou dizer sem autorização, né? Sem o consentimento. Porque se a pessoa está fazendo um tratamento médico, ela já sabe que ela tem que tomar algumas providências. Então, o principal impacto foi esse, eu necessitar do consentimento para usar essas informações em pesquisas médicas. Vocês sabem como funciona uma pesquisa médica, né? No início, ela começa num laboratório, depois ela utiliza animais, existem grandes controvérsias sobre isso, né? De você utilizar ratos de laboratório, cachorros. Então, mas isso é uma coisa bem complicada que a Lei Geral de Proteção de Dados não veio para resolver. Ela veio realmente para resolver o consentimento e a liberação das informações. Tá? E agora, um detalhe importante, porque as informações, elas têm uma classificação. Então, você tem lá o que são dados pessoais sensíveis. Então, vamos dar um exemplo. O seu nome é um dado pessoal. O seu endereço é um dado pessoal sensível. O número dos seus documentos é um dado pessoal sensível. O número do seu telefone também. Por quê? Porque são formas e maneiras que as pessoas vão ter como entrar em contato com você. Então, você recebe uma ligação sem o seu consentimento. Então, dados sensíveis são aqueles que eles podem ser utilizados. Se eu tiver um documento seu, eu posso fazer uma pesquisa, eu posso fazer um contrato. Então, isso seja tanto na área médica como nas outras áreas, fica bem claro que a Lei Geral de Proteção de Dados ela veio para auxiliar e normatizar. E as pessoas não gostam muito de normas, né? Muitas vezes. Não é interessante para uma indústria farmacêutica eu não poder fazer propaganda para uma pessoa porque ela não autorizou. É meio complicado, né? Então, elas estão sendo seguidas, elas foram implementadas no Brasil e estão sendo gerenciadas para que não aconteça vazamento de informação. É lógico que problemas podem acontecer e ajustes e normas podem também serem feitos, principalmente os ligados à área médica. Eu deixo aqui uma dica de leitura no Saiba Mais, tá? Que é o que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Aqui, neste material, você encontra tudo sobre a lei completa e quais são as punições que acontecem caso ela não seja seguida. E uma dica de vídeo aqui são um diálogo sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, uma discussão dos dados da saúde bem interessante, falando como utilizar esses dados na área da saúde e o impacto real que você teve com a Lei de Proteção de Dados. Chegamos ao final de mais uma videoaula do assunto Segurança da Informação na Saúde. Espero que tenham gostado. Até a próxima.